Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje em formato Q&A. Perguntas e respostas. Recebemos uma série de perguntas, não conseguimos responder a todas, mas tu escolheste aqui algumas para as quais nós elaboramos umas respostas. Sobre a ansiedade em crianças, sobre relacionamentos, sobre a nossa relação tão apaixonada. Sobre as expectativas que tínhamos inicialmente para este podcast, sobre a regulação emocional. Exato. Sobre como não me passar com outras pessoas na família, como não explodir. Portanto, vamos ter aqui perguntas variadas, respostas variadas, né? A nossa atenção vai saltando de assunto em assunto. Ou seja, o habitual num podcast IVM. Sim? Yeah. Yeah. E vamos terminar esta série de perguntas e respostas com uma ideia de um formato futuro para este Q&A. Portanto, ouçam até ao fim, porque provavelmente depois vamos necessitar da vossa colaboração. Exatamente. Sim. Estás então, preparada? Estou pronta. Então aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, hoje vamos fazer uma coisa que já não fazemos há muito tempo. Pois é. Aqui no podcast, que é responder a perguntas. Responder a perguntas dos nossos Eu ainda não ouvintes. vi as perguntas. Não, eu tenho aqui muitas perguntas, vou escolher algumas. Certo. Vai ser assim meio, como é que se diz, meio aleatório, né? No sentido em que vamos saltar de tema em tema. Mas tu estás muito habituada a responder a perguntas no Instagram, não é? Quando lanças aquelas caixas de perguntas. Respondo a perguntas em todo lado. Sim, sim, mas no Instagram Adoro. em particular, quando lanças, recebes muitas perguntas, muitas vezes sobre a parentalidade ou sobre mindfulness. Sim. Eu vi que havia alguma sobre a parentalidade. Sim, portanto, provavelmente também recebeste alguma dessas aqui. Né? E eu também, quando tenho lançado, aberto caixas de perguntas, ultimamente tenho recebido mesmo muitas perguntas. Aliás, às vezes não consigo responder a todas. Claro. Ainda no outro dia tinha tipo 50 perguntas para responder. E comecei a responder, mas depois houve uma altura em que já estava a ser um bocadinho demais. Comecei a imaginar, ninguém quer ler estas respostas todas. Mas, curiosamente, depois recebo sempre muito feedback sobre as respostas que dei às perguntas. Yeah. Sim. E uma das perguntas que várias pessoas me fizeram sobre a minha última catrefada de respostas é: de onde é que vêm estas respostas? Queres começar por essa pergunta? De onde é que vem esta? Sim, por acaso é uma pergunta engraçada, que é de onde é que vem... Portanto, quando tu respondes a perguntas sobre parentalidade, sobre relacionamentos, sobre comunicação, de onde é que vêm as tuas respostas? De onde que vem? Muitas das perguntas já as recebi muitas vezes, portanto, algumas perguntas têm assim umas respostas pré-fabricadas que tento adaptar, mas é uma coisa que eu tenho tido muito cuidado ultimamente, ao fazer responder as perguntas, é responder com ideias e de evitar responder com verdades absolutas. Eu nunca respondo faz isto ou faz aquilo. Costumo responder é um convite à exploração. Explora isto, tenta fazer esta pergunta. Aqui algumas ideias sobre o que é que tu poderás fazer nesta situação. Ou às vezes pergunto o que é que eu faria nesta situação. E essa última parte é que eu acho que tenho muito comigo. Quando a pessoa me faz a pergunta, procuro me conectar com a situação em si e perceber o que é que faz sentido para mim naquele momento e de reforçar esse facto que isto é que faz sentido para mim. Esta é a minha resposta, não é? Não é a resposta. E a minha resposta vem disso, da forma como eu ligo com a pergunta, o significado que eu dou à pergunta e o meu background e aquilo tudo daquilo que eu sei e como é que eu posso adaptar a essa pergunta ou aplicar nessa pergunta. As respostas que eu dou vêm sobretudo do coaching. É por isso que muitas vezes a resposta é uma proposta de pergunta ou de perguntas que se podem fazer naquela situação e que podem ser úteis.
e também muito daquilo que eu chamo da neuroestratégia. Certo. Sendo que eu procuro sempre que a minha resposta seja uma proposta, não uma coisa fechada, a dizer, olha, isto significa aquilo. E, aliás, é uma das coisas que às vezes me deixa assim um pouco inquieto, quando eu vejo pessoas, algumas das quais eu sigo, podem ser meus colegas da área do coaching ou outras pessoas que eu sigo, que quando abrem caixas de perguntas, as pessoas colocam perguntas que muitas vezes são descrições de situações, que são descrições muito sucintas, porque quando escreves uma pergunta só tens ali 2 ou 3 linhas. E às vezes a pergunta fica cortada, não é? Porque sim, mas é muito sucinto, portanto tens pouca informação. Portanto, quando muito do outro lado, a pessoa podia dar-te uma sugestão, ou uma ideia, ou assim, uma forma de ajudar a explorar aquilo. Quando te diz, faz isto, ainda por cima, quando o faz isto é duro, não é? No outro dia, nós vimos alguém que na resposta praticamente disse, põe o teu filho fora de casa. Não, praticamente não, foi sim, o que disse. Sim, é um não ter noção do impacto que uma coisa dessas pode ter, não só sobre a pessoa que fez a pergunta, sobre como outras pessoas que têm uma situação semelhante e olham para aquela resposta como se fosse para eles. E, olha, adiciono mais uma coisa. Tento sempre responder de forma empática, porque há perguntas, assim, os pressupostos que às vezes colocam com as quais eu não concordo, ou que mexem comigo, e o princípio da empatia está sempre comigo quando respondo. Sim. A forma como respondes diz mais sobre ti do que às vezes aquilo que tu respondes. Não é? Exato. Bom, então, estás preparada aqui para... Estou. Sim. Eu vou selecionar algumas perguntas e vemos para onde é que a conversa nos leva. Olha, aqui para começar, uma pergunta que tem a ver com este podcast, com o Podcast IVM. Sem falar das intenções, quais as vossas expectativas em relação ao podcast quando o criaram? Portanto, aqui, esta pergunta da Sofia não é para tu dizer, a minha intenção era... Não podemos. Não, é para falar mesmo de expectativas. Qual era a expectativa que tu tinhas quando em 2017 criámos este podcast em específico? A expectativa, qual era? Era que... Tinhas a expectativa de que alguém ia ouvir, que ias ter meia dúzia de pessoas a ouvir, de que ias ter milhares de pessoas a ouvir? Eu tinha a expectativa que ia ter um público considerável, porque eu adoro o formato podcast, adoro, embora... E agora acho que temos aqui em Portugal também a prova de que podcast é um formato que funciona e que é procurado. Eu acho que não tinha a expectativa que o impacto fosse talvez tão grande como tem sido, no geral, para nós, daquilo tudo que estamos a fazer. Mas tinha a expectativa de poder e bastante confiança de que haveria pessoas que iam gostar do projeto. Acho que tinha essa expectativa, mas também, ao mesmo tempo, o receio que não fosse assim. Sim, eu tinha, como algumas das referências que eu tinha dos podcasts que eu ouvia, eram sobretudo podcasts de entrevista. Isso foi uma das coisas em relação às quais as minhas expectativas não estavam assim muito alinhadas, não sabia muito bem o que esperar, porque nós tínhamos vontade e ao longo destes 6 anos de vida do podcast, nós muitas vezes temos entrevistado pessoas, mas o formato fundamental do podcast é este, é a conversa, não é? Aliás, por isso é que logo de início diz que nós partilhamos uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as nossas conversas. E isso era uma coisa que tu tinhas a referência e que continuas a ter, ainda no outro dia me estavas a dizer, que é interessante que na Suécia, onde há uma grande cultura de podcast, Sim. que o formato mais habitual é o formato de conversa, onde 2 ou 3 pessoas têm um podcast e conversam sobre variados temas. Ou sobre temas variados, ou sobre alguma área em específico. Enquanto que aqui em Portugal... E tem algumas assim mais de reportagem, não é? Sim, aqui em Portugal o formato que está a dar é a entrevista. O formato mais habitual é o da entrevista.
que é um formato de que eu gosto e às vezes me cansa um pouco. E, portanto, eu não sabia muito bem como é que as pessoas ao final de um tempo vão se fartar de nos ouvir a conversar sobre desenvolvimento pessoal. Portanto, isso não tinha assim uma expectativa muito alinhada. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Uma surpresa, que foi totalmente para além das minhas expectativas, foi perceber que para muitas pessoas este podcast não é só um espaço de entretenimento e de alguma inspiração, mas que é mesmo um espaço de aprendizagem, em que as pessoas é tão habitual receber este feedback hoje em dia. As pessoas dizem, olha, há anos que eu ouço o podcast, ou já ouvi dos vossos quase 400 episódios, eu ouvi uma parte considerável, e isso ajudou a moldar a forma como eu penso, a forma como me relaciono, a forma como trabalho, ajudou até a fazer algumas escolhas ou a mudar algumas coisas na minha vida. E esse impacto, eu pensei que, em princípio, ele não iria acontecer via podcast. Quando muitas pessoas podiam ficar interessadas e, olha, quero aprender, quero fazer um curso, ou quero ler livros sobre isto, e que o podcast seria mais uma inspiração, mas não seria o grande mecanismo de mudança. E para muitas pessoas isso é espetacular e foi muito para além da minha expectativa. Certo. Aliás, é uma das razões pelas quais eu continuo tão motivado para continuar a fazer o podcast. Esse feedback, claramente. Esse tipo de feedback. Yeah. Houve assim alguma coisa que fosse uma expectativa tua que saiu completamente ao lado em relação ao podcast? Não, acho que não. Acho que não. Estou aqui a ver se me lembro assim, das minhas expectativas iniciais, mas também acho que não. Sim. Não consigo lembrar, não. Ok, bom. Próxima pergunta. Ok. Vamos escolher aqui uma. Eu gosto desta. Entramos logo assim para uma coisa assim mais técnica e densa. Esta é sobretudo para ti. Qual é a diferença entre autocuidado e ser egoísta? Sim. Essa pergunta, a minha ideia com o que fica é que é alguém que tem medo que o seu autocuidado seja confundido com ser egoísta. Ou então está farto de morar com alguém que é super egoísta e está sempre a dizer, não, isto é autocuidado. Bom, o que eu penso que faz aqui uma grande diferença é perceber qual é a diferença entre desejo e necessidade. Ser egoísta, acho que é ir só atrás dos seus próprios desejos, que a necessidade de desejo está muito interligada, é que fazemos sempre aquilo que desejamos e que temos pouca consciência sobre aquilo que necessitamos. Autocuidado pode estar ligado ao desejo, claro, mas acima de tudo, autocuidado é eu cuidar daquilo que eu preciso, é o meu autocuidado. Por exemplo, eu não tenho uma necessidade de arranjar as unhas, mas o ato de arranjar as unhas pode ser um ato mais egoísta só porque acho bonito, mas também pode ser um ato de autocuidado, uma estratégia para eu satisfazer as minhas necessidades. Não é? Mas se eu tiver a necessidade de passar tempo sozinha, por exemplo, ou a necessidade de beleza ou o que poderá ser uma estratégia para de ser aceite, se calhar. Arranjar as unhas pode ser efetivamente um ato de autocuidado, mas também pode não o ser, pode ser só algo que eu acho que tenho de fazer, ou acho que eu desejo, algo que eu desejo fazer, sendo que acho que tem sempre uma ligação também a algum tipo de necessidade. Mas essa diferenciação acho que é importante. Se eu vivo numa relação e estou só a pensar nos meus desejos, nas minhas necessidades, posso estar mais egoísta. Mas se eu for assim mais ligado àquilo que as necessidades presentes e eu pensar em estratégias que dentro daquele contexto em que eu vivo, que são boas para mim e também não influenciam negativamente os outros, ou pelo menos tenho a noção da forma do impacto dos outros e tenho a noção quais são as necessidades dos outros,
Então acho que se qualifica como autocuidado. Sendo que acho que vai haver sempre pessoas que te vão julgar como egoísta. Não é? E pessoas que vão argumentar que aquilo que eu faço é para satisfazer as minhas necessidades, não sou nada egoísta, sou. Isso é autocuidado. Portanto, acho que quem pode avaliar se egoísmo ou autocuidado é só a própria pessoa. Não podias ter dito só isso logo de início? Em vez dessa grande volta. Dei uma grande volta, não foi? Mas eu estou a responder e a pensar ao mesmo tempo, por isso que isto acontece. Olha, sabes... Mas fez algum sentido ou não? Não. Fez algum sentido. Eu acho que são dois níveis lógicos diferentes. Certo. Porque quando nós dizemos que apelidamos alguma coisa de egoísta, não é? Normalmente uma coisa egoísta é uma coisa que não é ecológica, no sentido em que eu fiz alguma coisa que é boa para mim e que pode ser a satisfação direta de um desejo, mas às vezes até pode ser a satisfação de uma necessidade, que claro, é, pus a minha necessidade à frente das necessidades dos outros e para satisfazer a minha necessidade utilizei uma estratégia que não foi benéfica para os outros, que foi prejudicial para os outros. Não é? Tipo, fui arranjar as unhas numa altura em que não calhava mesmo bem. Sim, agora andas a pensar nisso, das unhas. Já está. Pronto. Mas o egoísmo tem a ver com isso, com o utilizar estratégias que são que me beneficiam a mim, mas que são prejudiciais para os outros. E autocuidado é simplesmente uma característica da estratégia em si, no sentido é que ela me permite satisfazer uma determinada necessidade, logo estou a cuidar de mim. E acho que estas duas coisas, elas não são mutuamente exclusivas, no sentido em que eu posso cuidar de mim de uma forma que não é prejudicial para os outros. É. Portanto, eu acho que... Mas também posso cuidar de mim e em momentos o outro pode achar que é prejudicial para ele. Tipo, um filho que fica muito chateado porque os pais vão sair e tem que ficar com o babysitter. Não é? Isso não quer dizer que os pais são egoístas, necessariamente. Eu acho que aqui um dos fatores-chave é a frequência. Que é, se os pais vão sair uma vez no mês ou uma vez 2 em 2 semanas e deixam o filho com a babysitter, que não acha muita piada a isso, porque isso é cuidarem deles, cuidarem da relação, provavelmente é mais fácil olhar para isso como autocuidado do que se eles o fizerem 5 vezes por semana. Sim. Portanto, acho que aqui a frequência é muito importante. Eu, por exemplo, olha, um dos momentos em que para mim eu tenho esta dúvida de isto é autocuidado ou é egoísmo? Assim, sobretudo depois de um dia em que estive a dar formação ou estou assim mental e emocionalmente mais cansado, eu às vezes digo assim, olha, o que eu quero mesmo agora, hoje, não quero fazer nada relacionado com preparar refeições, não quero fazer nada. Quero-me sentar no sofá e estar a ver uma série. E às vezes isso é mesmo autocuidado. Às vezes é mesmo ter uma noção de que os meus recursos estão exaustos. Certo. Só que se eu fizer isso muitas vezes, ou em situações onde na realidade os meus recursos não estão exaustos, mas é mais fixe estar sentado no sofá a ver televisão enquanto o resto da família trata da refeição. Aí já é egoísmo. Né? Portanto, acho que frequência é relevante e... o impacto? O impacto é relevante e estou a satisfazer, como tu propuseste inicialmente, necessidades ou desejos também é relevante. Okay? Bom. Outra pergunta. Esta pergunta é lixada, minha. O que fazem para parecer tão apaixonados? Agora começas tu. Bem, esta pergunta tem um grande pressuposto. Que estamos apaixonados. Não. O que fazem para parecer tão apaixonados. Isso. Ou seja, o pressuposto é de que nós parecemos apaixonados. Portanto, imagino que um pelo outro, não é? Deve ser essa a pergunta. Agora alguém que vê a linguagem não verbal vai começar a analisar isto aqui. Para ver se parecemos mesmo. Vou-me tocar assim no pescoço um bocadinho enquanto falo contigo e cabelo. Sim. Que parvoíce.
Mas temos os pezinhos apontados um para o outro. Isso por acaso é um outro nível isso é um outro nível, que é quando tu achas que um suposto especialista em comunicação não verbal está a avaliar aquilo que tu fazes e tentas manipular a tua comunicação não verbal para dar a entender uma coisa diferente daquela que tu estás a sentir. Ufa, isso deve ser mesmo... Mas eras tu que ias começar a responder a pergunta. Eu não faço absolutamente nada para... não faço nada deliberadamente. Não é pensamento que me ocorre. O que é que eu posso fazer agora para parecer apaixonado pela Mia? Não é pensamento que me ocorre, sinceramente. Nunca penso, se calhar agora podia tocar na Mia para parecer perante as outras pessoas que tenho proximidade. Mas achas mesmo que essa foi a intenção da pergunta? Sei lá. Assim, parecer nesse sentido? Pode ser mais o que é que fazem... Para estar então apaixonados. Sim, ok. Também pode ser isso. Sim. Também não sei o que é que eu faço. Tenho um interesse e uma curiosidade muito grande por ti, que se mantém... É quase estranho dizer isso, não é? Porque o interesse e a curiosidade não diminuem, porque com o passar dos anos, nós já conversamos tantas vezes, eu já te fiz tantas perguntas, tu já me contaste tantas histórias, eu já te vi em tantas situações diferentes, que é mais ou menos razoável ter a sensação, eu conheço esta pessoa, eu sei as histórias, e eu continuo sempre super curioso sobre determinadas situações e o que é que estás a pensar e o que é que sentiste e o que é que desejas e o que é que te interessa. Eu continuo sempre muito curioso sobre isso. Tu às vezes, por exemplo, mandas-me eu vejo no WhatsApp que me mandaste um print screen de alguma coisa e eu vou logo todo curioso sobre o que é que estará a acontecer na vida da Mia. E isso é uma coisa que eu faço, mas não é fácil, vou fazer coisas para ter curiosidade. Eu simplesmente tenho essa curiosidade. Não precisas de ativar a curiosidade em relação a isso. Sim, estava também a pensar o que é que... Há outra coisa que eu faço que também talvez me ajuda a manter esta sensação de estar apaixonado, que é... eu tenho muita admiração por aquilo que tu... Era exatamente essa palavra que eu ia usar. Tenho admiração por aquilo que tu fazes, pelos projetos em que te metes, pelos sítios difíceis onde às vezes te metes profissionalmente e como a coragem que tens para lidar com isso. Mas estava aqui a pensar sobre... admiração também foi uma palavra que me surgiu e é uma palavra que muitas vezes é mencionada nos relacionamentos duradouros, que aí existe uma admiração mútua, não é? Só que estava-me a questionar aqui... de onde é que vem essa admiração mútua? Se é algo, não é? Podes praticar admiração mútua? Há pessoas que eu admiro, há pessoas que não admiro. Sim. Não é? Acho que uma parte importante aqui para ligar essa admiração foi isso que tu estavas a dizer inicialmente, que é a curiosidade. Embora aqui, pelo que me percebi, pelo menos assim, da minha parte para contigo, é que há aqui uma curiosidade e um interesse natural. Mas ter interesse e mostrar curiosidade é algo que podes efetivamente fazer, não é? Podes te interessar mais pela outra pessoa. Agora, não te podes forçar a admirá-la. Sim, não é? mas... Ok, talvez haja aqui algum tipo de prática, até uma prática que pode ser uma prática de coaching, não é? Porque uma das propostas do coaching é que a tua atenção tende a ir para os sítios para onde as tuas questões te levam. Não é? Por exemplo, imagina alguém que tu observas que, olha, neste casal esta pessoa parece não demonstrar admiração nenhuma pela outra. E se tu perguntares, olha, o que é que admiras no teu companheiro ou na tua companheira? Ela cozinha muito bem. Ok. O que for, mas o facto de teres feito a pergunta condiciona a pessoa a pensar em coisas que a levam a admirar. E normalmente, depois desse exercício de o que é que eu realmente admiro no meu companheiro, na minha companheira, depois desse exercício, normalmente tu sentes-te um bocadinho apaixonado. E esse é um bom exercício. Porque muitas vezes as pessoas estão dominadas o que é que me irrita na minha companheira, do que é que eu não gosto no meu companheiro. É essas conversas que as pessoas têm muitas vezes. O que é que ele devia fazer diferente, o que é que ela... faz sentido. E, portanto, as perguntas que estão na base do meu discurso interno,
o meu questionamento interno em relação ao outro, muitas vezes elas também, portanto, elas iniciam um trajeto. Né? Se for mais o que é que eu adoro na outra pessoa, né? O que é que eu não trocaria por nada na outra pessoa. Estava aqui a pensar o que é que aconteceria, imagina, estás assim numa conversa com não é, um grupo de amigos, um grupo de amigas, e muitas vezes fala-se dessas coisas que nos irritam nas pessoas, nos respectivos. Ele faz isso, pois é, o meu também faz, ai meu Deus. E o que é que tu adoras nele? Imagina-se, em vez tu disso, admiras olha, mesmo, sabe, ou chegávamos assim, sabes uma coisa que eu admiro muito? Não sei o que acontecia, mas estou mesmo curiosa, porque, por um lado, fazer a pergunta é uma coisa, se calhar seja a melhor estratégia do que começar a dizer, eu chegar a dizer, olha, uma coisa que eu admiro mesmo no Pedro é... Onde é que nos levaria essa conversa? Sim, estás a dizer, utilizar isso assim como um mote. Yeah. Sim. Eu acho que isso é válido para todos os nossos outros relacionamentos, não é? Porque se nós temos o que eu admiro na minha mãe é isto, o que eu admiro no meu pai é isto, o que eu admiro na minha irmã é aquilo, o que eu admiro no meu amigo é aquilo, que eu admiro nos meus filhos, não é? Isso inicia uma conversa que é totalmente diferente. O que me irrita na minha mãe é isto, o que me irrita no meu pai é isto, o que me irrita no meu filho é isto. A conversa é totalmente diferente. Portanto, eu acho que... Mas também esse foco às vezes dá assim mais risos, mais realidade partilhada, não sei o quê. Sim. Quando eu tive aqui estava num evento aqui há umas semanas e uma pessoa fez-me uma pergunta no fim, que tinha a ver connosco, e ela começou depois desenvolveu mais, mas começou assim, Mia, diz-me uma coisa, depois melhora, não é? Mas depois melhora como? Nós interessamos-nos pelo desenvolvimento pessoal, não sei o quê, e o outro, não é? Ela estava a falar do marido, neste caso, depois com o tempo as nossas conversas vão melhorar, não é? E eu fiquei muito a pensar nisso porque eu não conseguia dizer sim nem não é? Porque não vivi isso. Sim, nenhum de nós viveu isso. Nenhum de nós viveu a frustração de se estar a interessar por uma área, por desenvolvimento pessoal, nas áreas que nós somos, não é? Tu não viveste a frustração de chegar a casa e começar a falar comigo sobre mindfulness e dizer, não quero saber disso, ou isso é esquisito, ou falaste de parentalidade consciente e dizer, parece que está na seita, ou sentir-me atacado. Nós não vivemos isso. Sim. Achas que se tivéssemos vivido isso contribuía para o estar apaixonado, ser menos intenso? Não sei, eventualmente. Não é? Acho que há uma coisa que nós os dois temos feito, acho que bastante bem ao longo dos anos, que é mantermos um sentido de aventura e novidade no nosso relacionamento, que é muito importante para que este estar apaixonado esteja muito ligado. Se calhar esse é um dos mais importantes. Sim, eu lembro-me que há muitos anos, muito no início da minha carreira enquanto instrutor de desenvolvimento pessoal, eu lembro-me que fui fazer uma palestra numa instituição de ensino superior, aqui na Zona Norte, e na altura era para professores e alunos, e o tema da palestra era relacionamentos. E eu, na altura, fiz uma proposta, e eu ainda estava assim muito no início da minha atividade de observar e estudar relacionamentos. Portanto, isto era uma proposta mais teórica do que outra coisa, porque eu ainda estava muito a iniciar a reflexão sobre isso. Mas eu, na altura, propus que se aquilo que realmente, se o grande motivador do nosso comportamento é a tentativa de satisfazer as nossas necessidades psicológicas, então também, em princípio, a qualidade dos nossos relacionamentos amorosos depende de quão preenchidas são as nossas necessidades nesse relacionamento. Claro. Portanto, se eu estiver num relacionamento onde me sinto importante e reconhecido, me sinto ligado e conectado, sinto que há um crescimento, sinto que há segurança e sinto que há estímulo, há novidade, há diversão. Se estas coisas estão todas presentes, em princípio, o relacionamento é extremamente satisfatório. Claro. Se é satisfatório, é uma estratégia que eu vou continuar a querer alimentar. Certo. E na altura eu estava assim, armado em guru e a dizer,
Se calhar uma coisa que vocês podem fazer nos vossos relacionamentos amorosos é perguntarem-se: as minhas necessidades estão a ser satisfeitas? As necessidades do outro estão a ser satisfeitas? Então, o que é que eu posso fazer para satisfazer as minhas necessidades e promover a satisfação das necessidades do outro? E talvez esse seja o grande segredo. Portanto, agora, passados 15 anos deste workshop, acho que assim, com mais estrutura e um pouco mais de experiência, com mais 15 anos de experiência, posso dizer que é nisso em que eu acredito. Portanto, a resposta à pergunta seria encontrar formas de satisfazer as nossas necessidades psicológicas dentro deste relacionamento. Mas não só. Foi boa esta resposta. Sim. Não só, como assim? Não pode ser a única fonte de satisfação de necessidades. Sim, há outras fontes de satisfação e acho das que isso também necessidades contribui. que não têm a ver com o nosso relacionamento. Exato. Que acontece. Não, esse peso não está na relação. Não está assim, não está totalmente no relacionamento, mas dentro do relacionamento isto também tem que estar presente. Claro. Okay. Concordo. Siga. Obrigado por concordares. Bom, então, mais outra pergunta. Como garantir maior flexibilidade cognitiva? E isso é mais uma pergunta para ti. Como garantir uma melhor flexibilidade cognitiva? Maior. O que é uma flexibilidade cognitiva para ti? Pronto, aqui tinha que fazer algumas perguntas a quem fez a pergunta, não é? Mas talvez como garantir que tens à tua disposição diferentes formas de pensar sobre as coisas. Não é? Que os teus processos mentais não são sempre iguais, que não são inflexíveis, no sentido de, nesta situação, eu penso sempre desta forma. Não é? Porque quando nós temos maior flexibilidade cognitiva, temos diferentes formas de abordar uma mesma situação ou o mesmo contexto e logo temos mais criatividade à nossa disposição. E nós sabemos que a forma como nós pensamos nas coisas acaba por gerar a forma como nos sentimos em relação às coisas, que por sua vez acaba por gerar a forma como nos comportamos perante as coisas. Portanto, quando temos mais flexibilidade cognitiva, à partida temos mais pontos de entrada, que é eu perante esta situação posso começar a pensar de uma forma, observo o resultado do meu próprio pensamento sobre isto, e se não for muito interessante, positivo, útil, se não criar o impacto que eu quero, então de que outras formas é que eu posso pensar sobre isto? Okay? Portanto, a primeira estratégia para aumentar a flexibilidade cognitiva é fazer esta pergunta que eu acabei de fazer, que é de que outras formas é que eu poderia pensar sobre isto? Claro que muitas vezes a primeira resposta vai ser, não sei. De que outras formas é que se soubesse? Não, e se soubesses, ok? Ou de que outras formas pensariam outras pessoas sobre isto? E esse é o ponto de entrada, porque isso é que cria a abertura para... Às vezes as pessoas dizem, quando têm assim, desafios na parentalidade, que uma pergunta que se fazem é o que é que a Mia diria nesta situação? É um bocadinho assim, para mim isso funciona bastante bem, porque imaginar o que é que a outra pessoa faria, diria, pensaria naquela situação. Ajuda assim a abrir aqui o leque de pensamento. Outra coisa que eu acho que aumenta a flexibilidade cognitiva é lermos muito, ouvirmos podcasts, fazer formações, ouvirmos pessoas que pensam de forma diferente da nossa. Ouvirmos pessoas que pensam. Ou que têm mais conhecimento que nós sobre aquele assunto. Certo, exato. E que têm mais conhecimento ou que tenham assim, formas diferentes de olhar para as coisas. Termos conversas sobre aquilo em relação ao qual gostaríamos de ter outras formas de pensar, temos conversas sobre isso com outras pessoas. Lançar-lhes a questão, dizer assim, olha, o contexto é este, a informação é esta, o que é que pensas sobre isso? Não é? No fundo é o que nós fazemos aqui um com o outro no podcast. Não é? E também, uma coisa que é muito a tua área, também tem estado a estudar imenso, são os vieses cognitivos, não é? Percebermos, tomarmos consciência dos nossos vieses cognitivos. Também pode ser, ou dos vieses cognitivos que existem, não é? Porque alguns dos nossos próprios não vamos poder tomar consciência, não é? Mas isso também ajuda a ter assim, pois é, não é? A perceber
não é? Ajuda-nos a entender o nosso próprio entendimento e pensamento. Sim. Quando nós estudamos coaching, o coaching é muito baseado na capacidade de fazer boas perguntas perante o contexto, não é? Perante aquilo que está a acontecer. Essas perguntas estimulam normalmente a flexibilidade cognitiva, não é? Aliás, esse é um dos objetivos do coach, com as perguntas que faz, é ajudar o seu cliente a relacionar-se de uma forma diferente com a informação que tem à disposição, ao ser estimulado com perguntas diferentes daquelas que ele habitualmente faz. Essa é a forma mais rápida de aumentar a flexibilidade, não é? Fazer mais perguntas e perguntas diferentes. Portanto, uma das coisas que eu acho muito interessante, e é por isso que ao longo dos anos tenho promovido muita ideia de estuda coaching, aprende a fazer perguntas diferentes e aprende a ver para onde é que o teu pensamento vai quando tu fazes uma pergunta diferente. Eu gostei daquela que lançaste há pouco, de o que é que faria no meu lugar uma pessoa diferente? O que é que pensaria no meu lugar uma pessoa diferente? Que pode ser uma referência específica, tipo, o que é que a Mia diria nesta situação, mas também pode ser o que é que pensaria nesta situação a pessoa mais flexível do mundo, ou a pessoa mais otimista do mundo, ou a pessoa mais pessimista do mundo. E assim começamos a ter acesso a mais formas de pensar sobre o assunto e depois podemos explorar o impacto. O que é que diria uma pessoa que vem de uma cultura totalmente diferente? Certo, isso. Ou o que é que pensaria uma criança de 5 anos nesta situação, não é? Ou o que é que... É uma forma, várias formas. É uma forma, sim. Então, mais perguntas. Mais perguntas. Quais os motivos para as pessoas se sentirem superiores aos outros e terem egos exacerbados? Está aqui grandes pressupostos esta pergunta. Ok. Eu diria que tem Ou seja, quando alguém se sente assim, quais poderão ser os motivos para isso? Assim, a minha alucinação é que essa estratégia da superioridade está muito ligada a necessidades de importância, significância, reconhecimento, e que a pessoa aprendeu com uma boa estratégia de nutrir essas necessidades, essa superioridade, ou essa, muitas vezes até parece uma falsa superioridade, que tem a ver com isso. O que é que leva algumas pessoas é que aquela estratégia tem sido muito eficaz, não é? A experiência diz que é uma boa forma. Sim. Sim, as teorias evolucionistas propõem-nos que as estratégias, inclusive as estratégias psicológicas que nós utilizamos, se elas estão à nossa disposição e se sobreviveram, se nós chegamos aqui até o ano 2024 com estas estratégias a serem muito utilizadas, deve querer dizer que isso nos confere algum tipo de vantagem. Não é? Qual é que é a vantagem de eu me sentir superior ao outro e ter aqui assim o meu ego, eu é que sei, eu é que estou certo, eu é que sou uma melhor pessoa? Qual é a grande vantagem disso? Como é que isso me serve? Porque isso pode danificar bastante os meus relacionamentos, não é? Sim. É difícil relacionar-me com pessoas o que eu vejo isso. também agora, tirando assim algumas conclusões, ou pensando um bocadinho para trás, não é? É que nós somos... muitas pessoas estão muito dependentes da validação externa. E quando ela não existe, às vezes algumas pessoas ficam muito deprimidas, ou outras pessoas entram assim mais numa da grandiosidade, não é? Para compensar isso. E assim, as razões mesmo, além das necessidades, em princípio, têm a ver com as nossas vivências na infância, a forma como fomos reconhecidos ou não, é? As vivências que tivemos com as pessoas, as nossas pessoas de referência, se elas nos viram ou não, que estratégias tínhamos nós que utilizar para elas confirmarem a nossa presença, não é? Será que tinha que ser sempre o melhor em tudo para obter essa confirmação, ou bastou existir para sentir que eu tinha valor, não é? Portanto, essa programação, em princípio, começa muito cedo. Eu acho que também há aqui uma questão de pura eficiência, que é, quando eu me sinto superior a ti, não é? No fundo eu estou a confirmar que os meus valores, as minhas crenças, as minhas opiniões, não é? são mais corretas que as tuas. Certo. Como são mais corretas que as tuas, eu não preciso de as rever. Ok? E, portanto, este sentimento de superioridade
também vem acompanhado de uma certa validação, que é eu estou certo, e a pessoa está errada, por isso é que eu sou superior. Enquanto que o olhar para nós em igualdade, que é a minha opinião é tão válida como a tua, os teus valores são tão válidos como as tuas crenças, isso é um convite constante a eu rever e considerar a possibilidade de, pá, se calhar... I can be wrong. I can be wrong, não é? Se calhar eu posso estar errado. E isto, às vezes, é muito pouco eficiente, porque às vezes fico cansado disto. Né? E eu acho que isso é uma das razões pelas quais algumas pessoas resolvem facilmente o problema, que é, pá, eu estou certo e os outros estão errados. E, portanto, eu sou superior. Acho que pode haver muitas razões para nós... para alguém viver muitas vezes isto, ok? Da minha experiência, das conversas que eu tenho, muitas, ao longo dos anos, com pessoas, quando estamos a procurar explorar mais o que é que está a acontecer connosco, eu vou apresentar aqui uma mega generalização e vou dizer que todas as pessoas se sentem de alguma forma superiores aos outros. Okay? Às vezes até de uma forma assim meio retorcida, que é, os outros são sempre mais do que eu. Okay, mas então eu estou-me a sentir superior aos outros porque sou menos, sou vítima. Isto é uma forma meio retorcida de eu ser mais que os outros, que é estranha. Agora podíamos ficar aqui muito tempo a falar sobre isso, mas eu acho que nós todos vivemos esta cena de nos sentirmos de alguma forma ou mais corretos, ou mais generosos, ou mais justos, porque até pode ser, quando estou a dizer que os outros têm a mania que são superiores, isto também, há aqui uma certa superioridade da minha parte, porque eu... É uma superioridade moral. É uma superioridade moral, porque eu estou a reconhecer isto nos outros, estou a reconhecer que os outros têm um ego exacerbado, não é? Eu, no meu ego humilde, a observar o ego exacerbado dos outros. Portanto, aqui, este princípio está sempre muito... O meu ego é tão humilde. O meu ego é tão humilde. Eu tenho um ego humildíssimo. Não, eu já me libertei do meu ego, não é? Portanto, acho que esta questão é uma questão muito relevante, acho que merece da parte... Gostei deste twist que deste agora no fim. Sim, merece da parte de cada um de nós pensar um pouco sobre isto. E eu desisti foi da ideia de que me vou libertar deste sentimento, porque às vezes eu sinto-me superior a outra pessoa em relação a uma coisa qualquer. E tu no outro dia estavas a falar comigo sobre o facto de nós às vezes nos tornarmos vítimas do desenvolvimento pessoal, que é observamos uma coisa em nós e depois sentimos culpados por causa dela, não é? Que é, eu agora senti-me superior em relação a esta pessoa, mas eu não me devia sentir superior em relação aos outros, então agora vou trabalhar muito nisto. Só que isto às vezes é outra vez o mesmo mecanismo. Porquê é que eu me quero libertar disto? Que é para depois dizer que eu estou liberto disto enquanto que os outros... E às vezes entramos aqui num ciclo sem fim. Portanto, às vezes podemos só considerar, sim, em relação a algumas coisas, eu sinto-me superior, mesmo que possa pensar que isto é uma ilusão, porque eu não sou superior a ninguém, não é? Nós somos todos iguais. Só que às vezes isto está mesmo presente. Também não é preciso depois dar muita energia a isto, acho eu, não é? Senão transformamos isto Parece numa que há coisa assim um equilíbrio, não é? Há assim um equilíbrio entre isso ser muito exagerado. Sim. Ou em certas situações apenas dizer, ok, isso é... Sim. Não, será que prejudica alguém achar isto ou não? Também, certo, é isso. Olha, uma pergunta que vai direitinha aqui mais para a tua área de prática. O Duarte está-nos aqui a pedir neuroestratégias para regulação emocional. Neuroestratégias para regulação emocional. O que é que nós podemos fazer? Que estratégias podemos utilizar para nos regularmos emocionalmente? Podemos fazer imensas coisas. Eu digo sempre, se for uma pessoa muito sedentária, então, em princípio, o mais adequado é optar por estratégias um bocadinho mais mexidas. Se for uma pessoa assim muito acelerada, se calhar escolher estratégias um bocadinho mais contidas pode ser uma opção, não é? Há imensas técnicas de respiração diferentes, o suspiro fisiológico, o respirar enquadrado, meditações mesmo que podem ajudar, mas regulação emocional também pode ser fazer o exercício físico muito vigoroso, duro, onde suamos muito e aumentamos o batimento cardíaco assim bem.
Pode ser dançar, não é? Podemos aumentar muito o batimento cardíaco e a pulsação, assim, com algo vigoroso, não é? Saltar, o shake. E daquilo que eu tenho percebido com o tempo a trabalhar com, acima de tudo, mulheres, é que começar pelas estratégias do movimento é o mais eficaz. É o mais eficaz porque a respiração nem sempre é um lugar seguro e começa-nos a atrapalhar quando temos que seguir certas estratégias de respiração, principalmente aquelas onde temos que contar muito e assim. O suspiro fisiológico até funciona como não é? Inspirar profundamente e inspirar mais um bocadinho e depois expirar prolongadamente. Essa acho que funciona muito bem, é assim um go-to coisa que se pode fazer tão facilmente e que funciona bem. Usaste a expressão go-to coisa? Go-to coisa, sim. Foi uma estratégia de bolso. Go-to. Gosto mais de go-to coisa. Pronto. Mas também o movimentar o corpo é extremamente importante para a nossa regulação emocional. Sim. Há umas semanas eu estava a falar com um grupo de jovens e estávamos a falar sobre regulação emocional e eu, utilizando assim uma linguagem muito simples, que é aquela que eu também entendo melhor, estava a propor que nós podemos desregular por cima ou por baixo, no sentido em que a desregulação pode ser estou demasiado agitado, não é? Estou nervoso, estou com demasiada vibração no corpo. Que é mais vezes consideramos como desregulação. Estou-me a passar, mas também pode haver uma desregulação por baixo, que é estou apático, não é? Estou inerte, não tenho energia. E, portanto, a tua proposta aí é que a nossa estratégia da regulação emocional pode ter em consideração qual é a desregulação está a acontecer como, não é? Se é uma desregulação muito por cima, se calhar a estratégia vai ser mais de acalmar, por exemplo, através da respiração, ou acalmar através de promover relaxamento físico. Mas noutras situações, quando a desregulação é mais por baixo, a regulação pode acontecer até através de exercício ou de introduzir algum elemento de ritmo. Sabes que em ambos pode ser utilizado as estratégias tanto do movimento como mesmo quando alguém está muito agitado. Alguém que está muito agitado, muito furioso. Utilizar uma estratégia mais de movimento pode ser muito útil também. Sim, ok. Eu aqui neste caso estava a explorar isto mais com momentos de desporto. Momentos de desporto, momentos de performance. Sim, porque às vezes quando estamos demasiado furiosos, para algumas pessoas é impossível. Agora senta-te aqui e mais vale usar o movimento e fazer um movimento. Exatamente, mais vale usar. Portanto, é uma questão, olha, temos aqui o baralho de Viva Mindfulness, que tens de estar a ver no YouTube, mas talvez muita gente conheça também. O Viva Mindfulness é um baralho de cartas que tem uma série de práticas de mindfulness e autorregulação e de corregulação também. E o baralho está dividido em 4 tipos de dias, não é? Temos os dias sol, temos os dias chuva, temos os dias tempestade e os dias arco-íris. E propõe o que são cada um, não é? Qual é o estado de cada um desses dias e práticas específicas para o tipo de dia que estamos a ter também. Portanto, pode ser uma ferramenta para usar. Duarte compra o baralho. Isso. Ok, boa. Temos mais 2 perguntas e é o tempo que temos. Isso. Okay. Está relacionada com isto. Uma dica, isto é um pedido de dica super eficaz, então tem que ser uma dica que funcione mesmo, para evitar a explosão entre aspas, com filhos ou marido. Sim, como é que eu faço para não me passar da cabeça com o meu marido e com os meus filhos? Uma dica muito eficaz é de fazer um time-out. A própria pessoa. Sai da situação e fora daquele ambiente usa as tuas... aquilo que te faz mais sentido, não é? Daquilo conectando com a pergunta anterior. Faz alguma respiração que já tens treinado, algum exercício, alguma coisa que te ajude a regular. Mas eu acho que se estás mesmo a te querer evitar a explosão mesmo,
leave the scene. Sim. E claro que se foram filhos muito pequeninos, em certos lugares não conseguimos fazer isso, mas se der, eu acho que dizia... Eu tenho uma estratégia que é ligeiramente manipuladora. É? Assim, portanto, é para ser utilizada, mas com QB, que é quando eu estou prestes a passar-me, perguntar a mim próprio o que é que tinha de acontecer agora para, por comparação com essa coisa imaginária, o meu cenário agora ser um paraíso. Sim, tudo. Que é, por exemplo, eu estou prestes a passar-me com o meu filho porque ele não arrumou o quarto. E eu faço a pergunta, o que é que tinha de acontecer agora para, por comparação com essa coisa, o meu filho não ter arrumado o quarto era o paraíso. Era eu a pensar numa coisa má, como dizer, imagina que eu descobria que o meu filho estava muito doente. Não é? Se nesse momento alguém aparecesse e dissesse, o seu filho está muito doente, pode escolher entre manter essa situação ou ele fica impecável, só que não arruma o quarto. Eu dizia, quero lá saber do quarto. Não é? E isso é um bocadinho manipulador. Estou a manipular as minhas emoções através de cenários fictícios, mas às vezes isso ajuda a trazer-me para o que é que está realmente a acontecer. E o que é que realmente interessa. Qual é a real importância disto? E não quer dizer que eu a seguir não possa na mesma ter uma conversa com o meu filho sobre o quarto, mas em princípio já no meio daquele sítio de estou-me a passar completamente. E também percebemos que se estamos prestes da explosão, não tem só a ver com aquele momento. Certo. Não é? Se estamos na beira de uma explosão, houve um build-up, com uma construção dessa possível explosão. E também fazer andar o caminho para trás para perceber o que é que posso fazer proativamente também. Ok, boa. Última pergunta. Isto é só para ti. Não. 5 anos. 5 anos. Revela elevado grau de ansiedade. Onde procurar ajuda? Bom, onde procurar ajuda é uma boa pergunta, porque se a pessoa já tem noção que é preciso procurar ajuda. Então eu ia perguntar por aí pessoas que já têm boas experiências com psicólogos, especialistas nessa área, e ia fazer essa experiência. Eu sei que é difícil encontrar alguém principalmente que tem mais consciência na área da parentalidade consciente, assim, às vezes podem ser um bocadinho mais exigentes, mas lembrarem-se que é uma ajuda para o filho, e se o filho gostar da pessoa já é muito bom. E se notarem... mas é isso, perguntar por aí, pessoas que já têm, pedir referências. Né? Eu tenho algumas referências, mas não são assim muitas. Portanto, onde eu não consigo responder exatamente onde. Sim. Claro que esta pergunta já tem aqui um diagnóstico, quer dizer que a criança tem um elevado grau de ansiedade. E nós nem sempre somos as melhores pessoas, porque mediante a nossa experiência e conhecimento nós podemos não conseguir avaliar o que é um elevado grau de ansiedade, o que é um grau de ansiedade moderado, ou o que é só uma ansiedade perfeitamente normal, certo, que todas as crianças têm e que provavelmente conforme a criança E também nós investigamos aqui os nossos próprios níveis de ansiedade, ou a nível da ansiedade geral na família, como é que está, como é que eu estou a contribuir para mais ou menos... E qual é a minha ansiedade com a ansiedade da criança. Exatamente, né? Sim. Mas respondi no sentido de que onde procurar ajuda, procurar um bocadinho de ajuda dentro de ti, fazendo estas perguntas, e também pedindo referências das pessoas nas quais confias. Sim. Eu não sendo de todo especialista na área, portanto não me quero meter, ia só falar de uma coisa a que eu presto atenção. Quando as pessoas me contam histórias destas e depois me contam olha, fiz isto, obtive ajuda de um profissional desta área, daquela área, da pessoa X ou da pessoa Y, normalmente eu estou interessado, não é? Como é que correu, o que é que fizeram, quais foram as estratégias ou propostas. Há uma coisa que eu tendo a prestar bastante atenção, é quando me dizem que, por exemplo, com uma criança de 5 anos, que depois o tratamento ou as estratégias de ajuda foram exclusivamente voltadas para a criança, sem nenhum interesse por qual é o entorno familiar, o que é que está a acontecer com as outras pessoas, porque normalmente isso dá-me uma indicação de que talvez não se esteja
a ajudar da forma que mais podia ajudar, talvez. Né? Sim. Não, e nesse sentido também vêm aquelas perguntas. Alguém que tenha uma visão mais sistémica e não só individual, dizendo que a criança tem um problema. O Jesper, o meu grande guru, não é, terapeuta familiar, ele dizia que um problema da criança, o problema nunca é da criança, é do sistema no qual a criança se encontra. Portanto, ajuda, eu diria a mesma coisa que tu, não é? A quem vai ajudar, que olha para o sistema todo. Bom. Olha, eu gostei de estar a responder a estas perguntas. Tenho muita vontade, acho que no outro dia te disse isto até, acho que era um formato que podíamos explorar aqui no podcast. Eu gostava de ouvir a voz das pessoas que estão a fazer estas perguntas. Sim, portanto, vamos criar aqui uma forma de na próxima vez que abrirmos perguntas, de poderem enviarem, por exemplo, um áudio por WhatsApp, vamos encontrar aqui um formato para podermos ouvir, porque até algumas das especulações que nós depois fazemos ao responder às perguntas, se nós ouvíssemos, se calhar eram mais acertadas. É verdade. E também não era só o número de caracteres, não era limitado. Sim, tínhamos que limitar até 30 segundos para colocar uma pergunta, tá bem? Só para não ser um episódio inteiro só para ouvir uma pergunta, tá bem? Portanto, vão pensando nas vossas perguntas e afinando a vossa voz, porque em breve vamos criar aqui um formato em que isso seja possível. Sim? Ou um videozinho. Sim, bom. Gostei de falar contigo, Mia, mais uma vez. E foi bom responder estas perguntas. Saltamos assim de tema em tema, mas houve aqui uns insights bem fixes. Sim, bom, voltaremos a este formato em breve. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.